Quando nós reconhecemos nosso estado, amado, quando nós reconhecemos nosso estado, esse homem, estou te contando o seu testemunho, ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Ele reconheceu que ele era o que? A partir do momento que ele reconheceu, se aproximou dele, ele pediu ajuda, Deus se aproximou dele e ele foi liberto. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, te amamos, Pai, te amamos pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade, Senhor, pelo que tu és em primeiro lugar, pelo teu grande amor em ter nos dado teu Filho Jesus Cristo, ter vindo à terra, Senhor, para nos salvar, para nos resgatar, para abater as trevas, Senhor, e ele virá agora em glória. E não tarda. Porque, Senhor, os tempos estão dizendo isso, Senhor. Os tempos são chegados, Pai, das guerras, dos rumores de guerras, da natureza revolta, Pai, da violência, da iniquidade que está se multiplicando e da ciência também, como está no livro, nos evangelhos e no livro de Daniel. E a ciência se multiplicará, Senhor, e por conta disso o amor de muitos esfriará, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, as nossas fragilidades, meu Deus. Perdão, Senhor. Perdão e nos ensina, Senhor, a caminhar sempre rumo ao alvo. Pai, que é atingir a morada no terceiro céu, Senhor, junto contigo, de ver a tua face, Pai. Paizinho querido, abençoa cada família aqui representada, abençoa os nossos filhos, nossos netos, Pai. Pai, aqueles que não estão contigo, Pai, traz para o teu aprisco, traz para o teu regaço, Pai, traz para o teu colo, Pai. Converte, Pai, o coração dos filhos, o coração dos pais e dos pais aos dos filhos, Pai, converte. Pai, em nome de Jesus Cristo amado, Pai, sei com a humanidade, Pai, a humanidade está tão sofrida, Pai. Quando vemos as imagens, Pai, é de cortar coração, Pai. Aquelas crianças desoladas, sem pai, sem mãe, meu Deus, tantas mortes, meu Deus, tanto sangue. Oh, Jesus, tem misericórdia, Pai. Pai, agora nesse momento especificamente, eu oro pelos enfermos, Pai. Eu oro pelos enfermos de familiares aqui, das pessoas aqui desse grupo. E agora que eu acabei de receber um pedido no grupo da intercessão pela irmã Jéssica, Pai, que os irmãos aí que estão ouvindo digam amém, porque é uma pessoa doente de câncer, que já teve um câncer, agora está se metastizando com as filhas doentes também, levando ao hospital, é muita luta naquela irmã. Pai, sustenta a irmã Jéssica, Pai, em nome de Jesus. Sustenta todos os enfermos, Pai. Visita os hospitais, Senhor. Visita os presídios, Pai. Visita, Pai. Em São Paulo, especificamente a Cracolândia e em todos os lugares do planeta, Pai. Pai, converte essas pessoas que estão se identificando como animais, que estão criando bonecos, dizendo que são filhos, Pai, são mentes vazias de Deus. O tamanho do vazio dessas pessoas, Pai, é o tamanho da falta de Deus que existe em cada uma, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia do planeta, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, chega cá, vem ser conosco, vem nos ensinar agora, Senhor, e vamos iniciar a leitura da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, dona Lucia, amém. Posso ler aqui, amados? Lucas capítulo 17, versículo 11. A cura de um leproso. De um não, de 10, né? Cura de 10 leprosos. Cura de 10 leprosos, seu Mário, é. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós.
E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos pés, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oh, glórias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esses daqui, a gente percebe aqui que Jesus nem tocou neles. Jesus simplesmente disse: Olha, apresenta-te aos sacerdotes. Vai e apresenta-te aos sacerdotes. Ora, as pessoas leprosas naquela época, amados, pelo que eu sei, pelo que a própria Bíblia nos relata, as pessoas elas viviam separadas, né, da sociedade. Eles tinham um lugar próprio a ficar. Aqueles lugares onde as pessoas levavam alimentos para eles, levavam água, levavam vestes, porque eles não podiam se aproximar da sociedade, porque a lepra, segundo nós sabemos, ela, ela era tão terrível que ela pegava pelo vento. O vento soprava na direção da pessoa que está leprosa. Se tivesse alguém que não era leproso perto, só Deus livrar. Então era uma contaminação muito perigosa. E as pessoas não se aproximavam dos leprosos. Eles eram por mesmo. Eles eram ignorados. A pessoa que pegava lepra podia esquecer dos seus bens, da sua vida, que estava completamente destruído. Era melhor ter morrido do que pegar uma lepra. Porque a pessoa viver, mano, viver afastado da sociedade, acabou-se a vida da pessoa, né? Acabou. E esses 10 homens, eles estavam nessas condições. Mas eles devem ter ouvido falar que Jesus estava por ali, iam passar por ali, né? E eles se encontraram com Jesus. E de longe, eles pararam e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo eles, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Quer dizer, Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem e eles obedeceram. Eles podiam ter questionado: Nós não podemos andar por aí. Nós não podemos andar por aí. Como é que nós vamos nos apresentar aos sacerdotes? Jamais. Não tinha como eles se apresentar aos sacerdotes. Eles não podiam sair daquele local, de onde eles estavam. Mas a fé deles foi maior e eles foram em direção. Só que você vê como é que é as coisas. O milagre aconteceu no caminho. Não, não, eles nem chegaram lá. Eles perceberam que estavam curados. Porque eles não iam chegar lá da forma que estavam. Não tinha como se apresentar ao sacerdote da forma que estava. E Deus providenciou tudo isso. Deus os curou antes que eles chegassem e se apresentassem ao sacerdote. Agora, tem uma parte interessante também, que eram 10.
E somente um voltou para agradecer a Deus, para glorificar o nome do Senhor, né? A Bíblia relata, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Hã? Você vê como Jesus ele se relaciona ao povo samaritano, né? Porque ele sabia que o povo samaritano e o povo judeu não se davam, não se entendiam, era um povo que existia uma diferença muito grande entre eles. Eu fico imaginando hoje, né? O povo judeu e o povo palestino ali, um do lado do outro. O povo judeu vive, porque o povo judeu é um povo abençoado, né? Tem tudo de bom, tudo de melhor. E o povo palestino vive, não posso dizer que na miséria, mas hoje a maioria está. Então, é uma diferença muito grande, mas a gente sabe que aquele que reconhece o que Deus faz por nós, aquele que reconhece o Senhor, e reconhece o Senhor, ele é abençoado, ele é bem-aventurado. Deus abençoa, abençoa grandemente. Deus não desampara de forma alguma. Deus não faz exceção de pessoas, amados. Não faz. Nós estamos aqui agora, mas quantas pessoas, eu aqui em São Paulo, eu vejo isso. Eu vi um testemunho ontem na igreja, a pessoa que pregou ontem na igreja era um ex-drogado, um ex-convicto, e a mãe dele, a Assembleia de Deus, estava por ele. E ele, rapaz, ele contou cada coisa ontem que eu fiquei impressionado. A cidade inteira conhecia ele. Ele disse que tinha um lugar aqui em São Bernardo, atrás da Nestlé ali, que tinha um lago, e ele todo dia ia fumar e cheirar naquele lugar. Depois que ele estava alucinado mesmo, que ele perdia a noção, ele atirava no lago. E ele era todo sujo, um lago podre. E ele saía ali daquele jeito terrível. E chegava em casa e disse que não tomava banho, que ele falou que ele não podia entrar no chuveiro, que ele achava que alguém ia, que ele estava devendo boca, ele achava que alguém ia matar ele. Ele tinha pavor. Aí, o que que ele fazia? Ele pegava outra calça e vestia. E vestia outra calça, limpa em cima da calça suja. E saía na rua e as pessoas olhavam e aquele cheiro. E disse que fazia isso 3, 4 vezes no dia. Ele não tirava a calça, ele colocava uma em cima da outra. E cheirando mal das ruas e as pessoas olhavam. Meu Deus do céu, se afastava dele. Mas ele contou também. Ele foi internado 6 vezes. 6 vezes. E não se livrou das drogas de jeito nenhum. Mas quando foi, acho que na 7ª vez que ele foi internado, disse que ele tomou a atitude de reconhecer a sua condição. Ele falou: eu reconheço que eu sou o que sou. Que eu quero me livrar dessa situação, eu quero sair disso. Diz que a mãe dele parava por ele. A mãe dele é crente. E ele disse que vendia até a saia da mãe
para poder comprar droga. Até a saia da mão. Tá. Olha, eu vou te falar, cara, é uma situação, a droga faz com que as pessoas tenham contato. Ele falando que a droga faz com que a pessoa tenha contato direto com o demônio, que é, que é onde abre a porta para a pessoa se encontrar com o demônio. É terrível. Mas disse ele contando, para encurtar a conversa aqui, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que hoje os próprios médicos falam que não tem cura para o convicto, não tem cura. A pessoa que vicia no crack, essas drogas, não tem cura. A pessoa pode viver um tempo assim sem ela, mas depois acaba voltando. E ele já está há 23 anos. Ele falou, olha, verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus me libertou, e eu estou aqui. Mas ele contou tanta coisa, varão, tanta coisa. Disse que uma hora, ele viu lá que na hora que a mãe deu as costas, estava fritando o bife, ele saiu com a frigideira na mão para vender o bife na rua para comprar droga, você acredita? De tão alucinado que as pessoas são por causa da droga. É terrível, é coisa assim, ó, imprescindível. Então nós vemos, amados, que as situações das pessoas precisam ser libertas. As pessoas precisam ser libertas. O que que aflige as pessoas hoje? O que que vicia as pessoas hoje? Além das outras, muitas coisas, amado. Os videogames, o celular, os jogos, coisas que destroem a vida da pessoa. Destrói. A pessoa fica totalmente dependente. O cigarro, a bebida, o álcool. E se Jesus não libertar, a pessoa não consegue se livrar do mal. A própria Bíblia fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Deus pode tirar o homem do pecado. E está aqui uma prova dessa. Aquele homem era samaritano. Era um estrangeiro, como Jesus mesmo falou aqui para ele. Os 10, os limpos, onde estarão? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Esse estrangeiro. Levanta-te, vai, a tua fé salva. Quer dizer, o reconhecimento, quando nós reconhecemos nosso estado, amado, quando nós reconhecemos nosso estado, esse homem, te contando o seu testemunho, ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Ele reconheceu que ele era o que era. A partir do momento que ele reconheceu, se aproximou dele, ele pediu ajuda, Deus se aproximou dele e ele foi liberto. O primeiro passo que nós temos que dar aqui nessa vida é reconhecer o nosso estado de espírito. É reconhecer que nós precisamos, que nós carecemos de Deus, que sem Deus nós não somos nada, que Deus é tudo em nossas vidas. A partir do momento que você reconhece, é um grande começo para Deus te libertar. Amém, meus amados? Eu vejo essa palavra assim, o reconhecimento. Dou oportunidade aí para outros fazer algum comentário. É o reconhecimento e aliado ao reconhecimento, a gratidão, né? Como Jesus enfatiza aqui que quão bom e necessária é a gratidão. É sermos gratos por tudo, né? Porque esse leproso que voltou para agradecer, ele representa, ele era samaritano, como o seu Mário falou, e como é que a Bíblia está dizendo, né? Que a Bíblia está falando que ele era samaritano, e aqui já vai nos ensinar que realmente Deus não faz acepção de pessoas, Jesus veio para todos. E aquele leproso que voltou para agradecer,
ele representa exatamente, ele é uma amostra assim até antecipada da salvação, né? Da missão que Jesus veio desempenhar aqui na Terra, né? Do Evangelho pelos que não eram judeus, porque assim, dos gentios. Ele representa os gentios, exatamente. Apesar de que o samaritano era judeu também, é porque houve aquela divisão, né, entre eles, Reino Norte e Reino Sul, mas assim, ele aqui era um estrangeiro. Ele não estava ali inserido no contexto de judeus. Ele representa exatamente isso, os não-judeus que aceitam, e somos nós, que não somos judeus e que aceitamos Jesus. Isso é uma representação muito viva disso. E os 9 que que não voltaram para agradecer, os 9 ingratos, né, digamos assim, eles representam exatamente a maioria do povo judaico que não acreditava e como ainda hoje não acredita na salvação, no Evangelho de Cristo, né? E uma coisa também, sendo bem breve, uma coisa também que me chama a atenção no verso 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Né? Aqui eu creio, no meu entender, que tem um duplo sentido. Ele foi sarado da lepra e salvo também. Né? Quando Jesus diz, a tua fé te salvou, dizendo para nós que a nossa fé é graça, é um favor imerecido, né? É um dom, a fé é um dom. Para mim é muito forte isso, né? É uma graça recebida. Então, isso é motivo de gratidão. Essa cura dos 10 leprosos, o que me remete à gratidão, é a gratidão pela fé que nós temos, é essa verdade que o seu Mário falou, que está no Evangelho, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, e nós temos esse privilégio de ter essa fé no Cristo, né, no Messias, na salvação, né, na missão do Evangelho, na mensagem do Evangelho. E são todos que acreditam. Então, é representado na figura, para mim, desse leproso que voltou para agradecer, que se tornou ex-leproso e se tornou é, salvo, né? Como a gente que acredita e que obedece à palavra, é salvo. Somos salvos, né? Então, e que é um dom de Deus. A fé é um dom, é uma graça, que é o favor imerecido. E nós, glória a Deus, fomos agraciados com isso. É o povo de Deus, não é nós aqui só que estamos, é o povo que acredita em Jesus. É isso. Amém. E trecho aqui me lembra a figura do paralítico, né? Porque Jesus tem duas diferenças aqui, a Dona Lucinha estava tocando no ponto que é importante, né? Que um é a salvação e a outra é a cura, né? Então, lembro quando Jesus falou para aquele paralítico, né? Seus pecados estão perdoados, né? Mas ele continua ali doente, né? Com a doença dele física ali, né? E aí os fariseus ali estavam, né? Quem é ele para perdoar pecados, né? Aí Jesus falou, vocês não acreditam? Ah, então tá bom. Então levanta e anda, né? E aí mostra, né? Porque a cura da doença física ali, ela emocional, né? Que seja, ela é nesse mundo aqui, né? Mas a salvação é eterna, né? Então, quando Jesus derramou a cura sobre esses leprosos, os 10 receberam, né, a graça de Deus ali de serem curados da doença. Mas apenas um realmente recebeu a salvação, né? Porque apenas um, né, teve a fé dele ali, né, de se voltar a Jesus e agradecer, né? E reconhecer o poder de Deus, né? Enquanto os outros se contentaram com pegaram o que achavam que era de direito deles e foram embora, né? De certa forma, foram ingratos, né? É a palavra que diz, né? Não houve porventura quem voltasse para dar glória, senão esse estrangeiro, né? Vem mostrando a ingratidão, né? De as pessoas às vezes usarem Cristo, usarem Deus como um instrumento, né? Quando necessário, eu uso. Quando eu estou bem, aí eu não preciso mais, né? Aí eu vou para o mundo. Se eu tiver no aperto, aí eu lembro dele. Quando tiver tudo bem, aí tô livre para fazer o que eu quiser, né? Isso remete justamente à questão da ingratidão, né?
Esse pedaço aqui me ensinou hoje que aquele que se achega a Jesus, ele irá lhes atender. Ouçam e será curado. Mas isso exige fé. Ou seja, esses 10 rapazes, eles se achegaram a Jesus, reconheceram Jesus, clamaram e Jesus os atendeu. E Jesus lhes deu uma ordem, vamos chamar assim, né? E eles obedeceram e foram curados, né? Ou seja, Jesus ouviu a eles e eles ouviram a Jesus. Jesus nos ouve e nós também precisamos ouvi-lo, né? Mas ouvi-lo não só entrar por aqui e sair, a gente precisa colocar em prática o que ele nos disse, né? E isso exige fé. É isso que falou para mim aqui. E também me fala que aquele que é grato volta para louvar e agradecer quando recebe a bênção. E na minha Bíblia tem só mais 2 pontos aqui. Na minha Bíblia tem uma observação aqui, né? Que os milagres e as curas de Jesus ilustram a salvação que o seu reino traz. Então, é uma, é uma pequena amostra, né, do que é viver no reino de Deus. Não tem doença, não tem sujeira, é maravilhoso. E uma última coisa que me toca o coração aqui é os menos prováveis, né? Os menos prováveis. Eu escrevi para mim mesmo aqui, atente aos menos prováveis, porque neles abundou a graça. Por que que eu fiz essa analogia aqui? Porque o, aqui o samaritano era o menos provável que voltaria para agradecer, né? O menos provável. Foi ele quem voltou. Mateus, que foi escolhido por Jesus, era o menos provável, né? Olha só. Depois Paulo, olha o que Paulo fez. Quem diria, né? Menos provável. E assim muitos outros para quem Jesus veio, sabe? Então, aos nossos olhos, muitas vezes a gente, e o próprio testemunho que o Samuel trouxe ontem também fala disso, né? O menos provável foi que atendeu ele e atendeu o casal que precisava. Então, muitas vezes a gente tem na nossa ideia, né? No nosso entendimento, e que aquilo jamais poderia acontecer. E somos surpreendidos. E assim também é um milagre. Milagre é aquilo que é menos provável acontecendo na nossa vida, né? E glória a Deus por isso. O menos provável, nele é no menos provável que abunda a graça e a glória de Deus. Amém? Amém. Pode falar, Pode falar, dona Luciano. Lucinha. Não, eu fiz, foi assim, amém. É porque eu tava no mudo, aí eu levantei a mão para dizer amém. Mas Tá bom. aí, se ninguém tiver mais observação, a gente pode passar para o outro, Fábio. Amém. Eu não sei se Pode é sim. Fábio ou é Samuel, eu chamo Fábio, ou o Diego chama Samuel. Jesus, tira isso, Fábio, da gravação.
Vamos continuar, Fábio? Vamos? Amém. Vamos? Amém? A vinda do reino de Deus. Posso ler, né? Vou ler aqui. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. A seguir dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias o do Filho do Homem, não vereis. E vos dirão: Ei-lo aqui ou lá está. Não vades, nem o sigais. Olha aqui os falsos cristos, né, gente? Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, a geração daquele tempo e que é agora, né? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: Onde será, Senhor? Olha, até o galo está cantando aí. Onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. É forte, igreja, é forte. Eita, Senhor. Eita, Deus. É verdade. Nós sabemos, amados, que o reino de Deus está em nós. Ele está em nós. Ontem eu ouvi uma pergunta aqui na internet, aqui, um rapaz perguntando para as pessoas assim, em que estado está o homem? E ninguém conseguiu responder a pergunta, rapaz. Em que estado está o homem? Em que estado você está? Aí a mulher dizendo, eu estou em São Paulo, eu estou em Nova York. Não, é isso. Em que estado está o homem? Em que estado você está? Eu estou aqui nos Estados Unidos. Não, tá. Ninguém conseguiu responder. Eu fiquei olhando assim, ninguém respondeu. E a verdadeira resposta é estado de espírito. Qual é o seu estado de espírito? Como você está? Né? Mas nós sabemos aqui, amado, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, quando havia de vir o reino de Deus, e ele respondeu disso: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quer dizer, não é a aparência exterior o reino de Deus. Nem se disser, ó, ele aqui, ou ali, ou acolá. Não, não. O reino de Deus está em vós, está em vós. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Todo aquele que recebe, reconhece Jesus Cristo como Senhor, Salvador, o reino de Deus, ele passa a viver o reino de Deus. Por quê? O que que é o reino de Deus?
é obedecer a Deus, é reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, é seguir os mandamentos dele, é abandonar os desejos da carne, renunciar a si mesmo e viver uma vida digna, uma vida cristã. É claro que nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui exatamente para isso, para darmos o exemplo, para ensinar, para orientar pessoas que ainda não conhecem. Então, o reino de Deus vive em nós, nesse momento. E como diz aqui no versículo 24, porque ele fala assim também, como o relâmpago que ilumina desde uma extremidade interior do céu e até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro vem que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. As pessoas não querem ser de Deus, não querem saber de Jesus. Não querem. As pessoas não querem. A gente percebe, amados. Eu estou aqui fazendo aqui a célula aqui na casa de uma pessoa que quando fazia uma festa aqui no bairro, vinha mais de 200 pessoas na casa dela. Mas como enchia a casa dela, enchia todas as ruas aqui. Em volta do sítio aqui não tinha lugar para estacionar o carro. Ele matava boi e convidava as pessoas. E agora ele aceitou Jesus. E ele convida ali os vizinhos. Nem os vizinhos não vai. Nem os de perto, nem os de longe. Mas nós estamos lá, pregando a palavra. Nós estamos lá. Né? Nós já conseguimos ajuntar ali mais ou menos de 12 a 18 pessoas. Mas e as outras pessoas que iam? Que isso? Até os amigos mais íntimos dele que ia na casa dele todos os dias. Todos os dias. Eu conheço um chamado João, que ia na casa dele todo dia. Parou de ir na casa dele. Se afastou. Que coisa terrível, né, dona Lucinha? Como é que pode? Hã? Então, a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, como é difícil, né? Como é difícil. Realmente é difícil entrar no reino de Deus. É difícil, é difícil. Né? É estreito porque as pessoas não querem. As pessoas não querem abandonar as coisas desse mundo, não querem deixar as coisas desse mundo e vivem na perdição, atolado, né? Mas amém. Deus sabe de todas as coisas. Aquele que Deus tiver propósito, certamente irá. Se não irá por amor, irá pela dor. E continuando aqui, mas o primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado, como ele mesmo disse, por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, ele avisa aqui, ó, é. E ele, aqui na minha Bíblia, por exemplo, um espaço bem grande para continuar a palavra. Tem um ponto de interrogação, está escrito é, e um ponto de interrogação, e para, dá uma distância grande para depois. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Quer dizer, as pessoas estão sendo avisadas, não é falta de aviso. As pessoas viram Noé construir a arca. Parece que ele demorou mais de 100 anos para construir a arca. As pessoas viram. E ele falava, as pessoas perguntavam e ele falava: olha, vai chover na terra, a terra vai se alagar. Nunca tinha chovido ali, mas ele estava falando e as pessoas não acreditam. E hoje nós estamos falando que Jesus vai voltar. E está aqui a prova disso. Aqui tem muita gente que não acredita no arrebatamento, mas aqui fala. Aqui não fala.
Vou chegar lá. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, porque a cidade de Ló era uma cidade próspera. Nós sabemos disso. Os Latos, tem livros que falam que Sodoma e Gomorra eram cidades muito próximas. Passava um rio e a cidade muito próspera ali. Era um comércio muito grande, né? Mas as pessoas se envolviam com coisas erradas, com prostituição, pecado. Ali era terrível, a lascívia, até que Deus destruiu aquela cidade. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu todos. Assim será no dia do Filho do Homem, que se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando chegar aquele dia, nem volte para trás, nem olhe para trás. Não volte a querer buscar alguma coisa na sua casa. E ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás e virou uma estátua. Então, amados, nós não devemos lembrar das coisas erradas que passaram, que nós fizemos no passado. Esqueça. Esqueça os seus bens, esqueça tudo. Não se apegue em nada que você deixou para trás. Olhe somente para Jesus. Olhe para frente. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder-a, salvá-la-á. Então, se você deixar tudo para trás, se você não olhar para trás, se você se importar com as coisas desse mundo, amado, quando chegar o grande dia, você salvará a sua vida. Pode ter certeza disso. Digo-vos que aquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Então haverá esse dia, amado. Haverá esse dia, porque a Bíblia relata. Haverá o dia em que o povo será arrebatado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então nós temos que saber, amado, que tudo isso vai acontecer em nossas vidas. Por isso que nós devemos estar preparados. Porque o arrebatamento vai haver. Pode ter certeza disso. Isso aqui é uma confirmação do arrebatamento também. Certo? Tá com a oportunidade se alguém quiser comentar alguma coisa. É só um breve comentário. Que eu sei que Fábio e James querem também falar, ou a Rutinha que está aí, não sei se ela vai poder falar, mas assim, é como o seu Mário falou. Aqui esse trecho é simplesmente dizendo que a gente tem que estar preparado. A qualquer hora ele pode vir. Da mesma forma como aconteceu nos dias de Noé, nos dias com a esposa de Ló, que aí, na hora que Jesus destruiu Sodoma e Gomorra, aliás, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e foi assim, no abrir e fechar de olhos, porque as pessoas não se arrependiam, e assim somos, é a geração de hoje, que nós devemos estar preparados, porque a qualquer hora vai acontecer. É onde ele diz, uma vai estar moendo, uma vai ser tomada, outra deixada, dois estão numa cama, um vai ser tomado, outro deixado, é o arrebatamento mesmo. E que se a gente não estiver preparado, não vai adiantar uma oração de última hora, não. Senhor, me ajuda, eu quero ir também. Não, não vai adiantar. Como ele diz, não desça para pegar nada, quem tiver, sabe, não desça para ir buscar as coisinhas na roça, deixa eu ir buscar minha capa que deixou lá em casa, não adianta.
Não adianta, e então esse preparo é agora. Agora é o tempo, agora é o dia, agora é a hora de estarmos todo o tempo em busca e ali aos pés da cruz, porque senão não vai ter tempo. Quando ele voltar, vai ser como diz assim, é um relâmpago, é um abrir e fechar de olhos, como dizem outros evangelhos. A pessoa, assim, é como um piscar de olhos, né? Piscar assim é rápido demais e vai ser como um relâmpago reluzindo do Oriente ao Ocidente. Então, vai ser rápido demais que não vai mais ter tempo de ninguém se preparar. Não vai adiantar choro, mas não vai. A parábola das 10 virgens é ter o azeite, as cinco. Temos o azeite. Tudo é conectado, né? Na Bíblia é essa conexão maravilhosa e que é esse tempo. O tempo é agora, da gente se preparar, que a gente está aqui buscando, pelejando, se agarrando a essa palavra, não só lendo aqui, estudando, discutindo o que está no texto, mas, sobretudo, é o depois. Da gente ler isso aqui, é o que vem depois. E o que, que eu vou fazer com isso que eu acabei de aprender? Né? É todo o tempo. E o que que eu vou fazer? O que que eu posso ensinar ao meu vizinho? O que que eu posso ensinar ao meu próximo? O que que eu posso fazer dentro de casa mesmo para fazer até uma oração pelos perdidos? Você pode fazer assim que terminar isso aqui. Mil coisas que a gente pode fazer, né, em prol do Evangelho, da mensagem da cruz. É só isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que vocês já comentaram bem aí. Uma mensagem importante aqui é a gente sobre onde está o reino de Deus, né? O reino de Deus já está aqui, né? Presente, né? E a gente pode vivenciar dessa abundância seguindo Jesus, né? Orando, crendo, estudando a palavra, sendo transformado, né? Através da palavra dele, a gente pode experimentar desse maná aqui, né? O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, eis-lo aqui, né? Ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, né? Maravilhoso, né? Você viu ontem, você mesmo noticiou aí, né, Fábio? Que caiu um avião com 242 passageiros ali na Índia, né? É, Morreu todos, não houve sobrevivente. Então é assim, é rapidinho. O cara sai para uma viagem, né? Pensa que ia para Londres esse avião, né? Poucos segundos depois, menos de 10 segundos, o avião subiu e já desceu em direção, caiu numa área residencial, matando todos os seus tripulantes. Então, esses daí foram praticamente ceifados, né? Bem lembrado, seu Mário, porque não é só no arrebatamento, a gente está preparado para qualquer hora. Esse povo que saiu, Exatamente, esses 200 e tantos passageiros que saíram, jamais imaginaram que iria acontecer isso em menos de um minuto. A vida deles seria exatamente. tirada, né? É, é todo o tempo. Ali, quantas pessoas tinham ali? Quantos empresários não havia ali? Quantos sonhos? Quantos saíram para realizar sonhos? Olha, ficou tudo por terra. Acabou, acabou, virou cinza, viu? Virou cinza. Então, meus amados, que nós não somos nada. Jesus Cristo foi quem nos criou, que nos formou, entendeu? Deus é que nos formou. E as pessoas não se voltam para Deus, não se volta, não reconhece-o. O fim é trágico, o fim é trágico, o fim é trágico. Só uma correção, parece que um homem sobreviveu, viu?
Foi, sobreviveu, James, foi. Houve um sobrevivente. Saiu, eu vi ontem no noticiário ele muito machucado, o rosto todo macerado, todo machucado, assim, todo inchado, mas ele sobreviveu. Sobreviveu. Não sei Então, como. Deus É, tem um propósito na vida desse. com Pode ter certeza. certeza disso. Há um Também. propósito na vida deles. Eu também tenho essa certeza. É. Morar? Deixa eu ver, quer comentar mais alguma coisa? Acho que a gente estava alinhado, viu, Fábio? Porque o que você falou é exatamente o que eu ia comentar aqui. Deus já está entre nós. Foi isso que eu escrevi aqui. Naquela época, eles acreditavam, né, que Jesus viria, o Messias viria, derrotaria os romanos, e estabeleceria um reino de paz, prosperidade e harmonia, né, que é o reino dos céus. Mas isso não é percebido fisicamente, como diz nas escrituras aqui. Mas isso é percebido nos ensinamentos e nos milagres que Jesus fazia e faz até hoje. Isso é percebido quando nós oramos e pedimos por um milagre e ele nos atende. Da mesma maneira como ele curou os 10 leprosos, como ele nos cura todos os dias, esse é o reino de Deus, né? E, e ele está entre nós. Veja que se nós estamos nele, nós estamos em paz. Se nós estamos nele, porque é uma luta mesmo para conseguir se manter no reino de Deus, né? Qual que é o reino de Deus, esse reino de amor, de, de abundância até, né? Não é esse reino físico, mas é o reino espiritual, e ele já está entre nós, é isso que Jesus vem ensinar aqui. Ele já está entre nós, né? Mas não é da maneira como a gente imaginava que seria, quer dizer, imaginavam que seria, né? Então, e nós temos acesso a esse reino. Jesus rasgou o véu. A gente pode acessar esse reino, né? Mas através do Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo a gente não acessa, não. Amém? Amém, meus amados. Ora, mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para te servir, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, explanar a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos criou, Pai. Criou-nos a todos, ó Deus. Mas muitos não reconhecem, Senhor, que o Senhor nos colocou nesse mundo, Pai. Muitos, Pai, abandonam, Senhor. Vivem o seu próprio destino, Senhor, sem reconhecer, Pai. Quantas pessoas, ó Pai, vivem um ao lado do outro e desprezam o outro, Pai. Não reconhece que precisa amar. Você, meu irmão, que ouve essa oração neste dia, que vai ter a oportunidade de ouvir esse devocional, resolva sua vida, resolva seu problema. Há muito tempo, às vezes você se propõe a reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos então começar a partir de agora, a partir deste momento. Mude, transforme a sua vida. Procure viver, procure amar, dar mais do que receber. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. De certo que você não irá resolver do dia para a noite, mas comece já. Tenha fé, acredite que você pode mudar.
Não só assim, mas os outros também. E se você cair, não desanime, saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Embora sozinho, continue caminhando. Se as pessoas não forem com você, não se preocupe, siga em frente. Se todos o abandonarem, prossiga sua jornada, não desanime. Se as trevas crescerem ao seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequena chama que há em você, da sua fé. Não deixe que a sua luz se apague, para que vós mesmos não fiquem em trevas. Ilumine com a sua luz as trevas que o circundam. Seja luz para o seu próximo, para o seu amigo, para as pessoas que o rodeiam. Mostre através da sua fé que Deus existe, que Ele pode mudar a situação de qualquer um. Apresente Jesus, seja qual for a ocasião, apresente-o. Ele é o Deus do impossível, Ele age nas causas do impossível. Reconheçam em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Oh, meu amado, você que nos ouve neste momento, você que vai assistir, que vai ouvir esse devocional, aprenda, reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele vive, está no meio de nós e que Ele faz a diferença. Faça a sua parte como cristão, ganhe almas para Jesus, fale de Jesus, que você terá o seu lugarzinho lá no reino, terá o seu galardão naquele dia. Abençoa, meu Pai, cada irmão que participou desse devocional nesta manhã e aqueles que também não puderam participar, Senhor. Abençoa o Fábio, abençoa o meu filho James, a Ruth e todos nós, amados. Eu te peço e já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Que te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.